Você está ouvindo o ABC Cast, o podcast do ABC. Informação, inovação e conexão com a região metropolitana de São Paulo. ABC Cast, conectando você com informação de qualidade. Fala, pessoal do ABC e toda a região metropolitana de São Paulo. Hoje é dia 2 de abril, pré-feriadinho, e tá começando mais um ABC Cast, o podcast oficial do portal ABC do ABC, que te deixa por dentro de tudo que tá rolando, seja aqui no ABC, em São Paulo, no Brasil ou no mundo. E para conduzir essa conversa, tem eu, Suzana Rezende, e divido os mix com ele, João Pedro Melo. Fala, JP! Hello, Su! Olá, pessoal! Uma ótima quinta-feira para você que já tá aí pelo carro, no ônibus, no trabalho ou tentando dar conta da rotina nessa véspera de feriado. Sobretudo para ti que ainda tá pelo trânsito, tentando voltar para casa. E no meio desse caos entre arranque e para com a buzina e muita pressa, antes desse café esfriar, a gente vai direto para tudo que impacta na tua vida. E hoje a gente fala de uma mudança drástica aqui na região. São Caetano vai restringir a tarifa zero nos ônibus somente para quem é morador. Pois é. E a gente também vai falar do possível aumento das passagens aéreas, que pode chegar a 20% por causa da alta do combustível. E também tem educação com o programa Pé de Meia, ajudando a reduzir de forma histórica o abandono escolar no ensino médio. Então por aqui tu já sabe como funciona. É informação direta, contexto e análise para deixar o cenário mais nítido e o assunto no seu devido lugar. Então bora ajustar o volume do café e do fone, porque o ABCcast já está começando. E nós abrimos o programa falando do aumento das passagens aéreas. JP, ouvinte, se vocês estavam pensando em viajar, talvez seja bom já ir preparando o bolso, porque as passagens aéreas podem subir até 20%. Pois é, né, Su? E o motivo é aquele velho conhecido, o combustível. O querosene de avião subiu mais de 50% com essa tensão lá no Oriente Médio. E isso pesa muito, né? Porque quase metade do custo das companhias aéreas vem justamente desse combustível. Exatamente. E aí entra aquele efeito dominó. Passagem mais cara, menos gente viajando e até cortes de voo que deixam de ser mais viáveis. E o governo está estudando medidas para aliviar, mas por enquanto o recado é claro: viajar pode ficar bem mais caro nos próximos meses. A gente tem que combinar aqui que as passagens aéreas já não é algo muito acessível, né? Se aumentar esse valor, aí que realmente vai ficar complicado as pessoas ali, principalmente classe média, de estarem viajando. E como a gente falou aqui, é um efeito dominó. Então a tensão lá do Oriente Médio vai acabar impactando a gente. É por isso que o governo está fazendo medidas para conseguir diminuir o custo dos combustíveis, principalmente ali o diesel. Mas quando a gente fala aqui do combustível aéreo, fica um pouquinho mais complicado, porque também é muito caro. Mas a gente tem que esperar. Quem sabe o governo também não consiga tirar algumas taxas e ajudar a gente nesse quesito. É, por aí, né, Su? A passagem aérea subindo 20%, o mercado financeiro logo fala em reajuste de custos e impacto dessa geopolítica. A vida real, isso tem um outro nome. Significa, às vezes, adiar abraço da família que mora longe, cancelar férias que já estavam sendo pagas a duras penas, ou às vezes até travar uma oportunidade de trabalho em outro estado. E como tu mesmo disseste, né, Su? O avião, ele realmente já foi popularizado num passado tão distante que, gente, caramba, faz tempo. Hoje ele voltou a ser um artigo de luxo por aqui. E toda vez que uma crise lá do outro lado do mundo estoura o preço do nosso embarque, a gente logo percebe que o nosso poder de compra tem pernas bem curtinhas. A conta da guerra e do mercado sempre acaba pousando com força total no bolso de quem já vive fazendo malabarismo para pagar a conta no final do mês. Então é isso. Oremos. E agora vamos para o nosso giro de notícias, iniciando pela passagem de São Caetano do Sul. Então olha essa mudança aí para quem é de São Caetano ou então trabalha na cidade ou vive por lá. A tarifa zero nos ônibus agora vai ser só para moradores da cidade.
depois de que o número de passageiros disparou para cerca de 80 mil por dia e o sistema começou a colapsar. A prefeitura diz que metade desse público vem de fora e a medida pode economizar até 15 milhões de reais por ano. Para continuar com o benefício, quem mora na cidade vai ter que fazer um cadastro com reconhecimento facial. Capacitação da Praia Grande. Mais de 150 servidores de Praia Grande participaram de uma capacitação sobre síndrome de Down, com foco em desenvolvimento, inclusão e quebra de preconceitos. Profissionais do Centro de Reabilitação explicaram que, com acompanhamento desde cedo, a pessoa pode sim ter uma vida totalmente independente. A ideia é preparar melhor quem atende o público e fortalecer políticas públicas mais inclusivas na cidade. E agora, para fechar o nosso giro, vamos falar de um alerta em Poá, em São Paulo. A Prefeitura de Poá fez um alerta importante. Golpistas estão cobrando R$80 de pais com a promessa de garantir vaga em creche, mas isso é falso. O município reforça que todo o processo é gratuito e feito só pelos canais oficiais. Se você receber esse tipo de contato, não pague nada e não compartilhe seus dados. E assim a gente encerra o nosso giro de notícias de hoje com tarifa zero para quem é de fora de São Caetano, capacitação inclusiva em Praia Grande e um alerta importante contra golpes em Poá. E se tu quiser acompanhar em detalhes as histórias que a gente contou por aqui, já sabe, basta acessar o nosso site oficial, que é o abcdoabc.com.br. E hoje é quinta-feira, é dia de falar de saúde mental. E como um pré-feriado, a primeira coisa que a gente pensa é no descanso do dia seguinte, né? Então é sobre isso que a Natália vai falar com a gente hoje. É com você, Natália? Oi, Suzana. Oi, JP. Oi pra você que ouve a gente. Você descansa, mas não se sente descansado? Você dorme, para um pouco, mas parece que o cansaço fica com você durante todo o dia? Bom, nem todo cansaço é físico. Muitas vezes é um cansaço mental. Quando a gente passa muitos dias sob pressão, com muita preocupação, ou até mesmo aquela autocobrança que a gente vem falando nas pílulas anteriores, o corpo ele até para, ele até descansa, só que a sua mente continua ativa. E aí o descanso não recupera de verdade. Então, mais do que parar, você precisa se perguntar: do que exatamente eu estou cansado? Às vezes nem é falta de descanso, mas esse excesso de preocupação, de exigência, de tensão acumulada. Se dormir não resolve, como é que eu lido com isso então? Incluindo pequenos momentos que realmente mudem o seu estado mental. Não é só parar, mas fazer alguma coisa que não esteja relacionado com o desempenho. Pode ser uma atividade leve, uma pausa sem cobrança, uma conversa sem muito propósito, só para dar risada e falar bobagem. Porque quando a gente faz essas coisas, a gente tira a nossa mente dessas preocupações, ainda que seja só por um instante. Quando a gente fala de descansar, não é só descansar o corpo. A gente também precisa permitir que a nossa mente desacelere. Se quiser acompanhar mais conteúdo sobre saúde mental, já sabe que você pode me encontrar no Instagram, no @psinataliarmelo, Natália com TH. Eu volto para você, Suzane JP. Muito boa, Natália. E olha, Sui ouvintes, ouvir que a gente precisa descansar a mente soa quase como uma afronta na sociedade de cansaço de hoje, né? E como a gente foi ensinado que o nosso valor está diretamente ligado à produtividade, bom, aí tudo piora. Pensa que até quando a gente senta no sofá num domingo, a cabeça ainda fica fritando com uma lista de pendência para resolver. E a culpa por não estar produzindo nada é o que não deixa a nossa bateria recarregar. Então, esse recado da Natália é bem mais do que urgente, é necessário. Obrigado mais uma vez pela tua sabedoria, Natália. Valeu. Bom feriado. E voltando agora para o nosso noticiário, vamos falar sobre a venda de dados sigilosos. JP, assim como aquela notícia que a gente trouxe alguns podcasts atrás, essa daqui também parece roteiro de série ou de filme, viu? Um empresário é acusado de pagar para ter acesso a dados sigilosos dos ministros do Supremo Tribunal Federal, o STF. Você acredita nisso? Nossa, é surreal mesmo, né, Su? E de acordo com a Polícia Federal, ele teria desembolsado cerca de R$ 4.500 com informações que são protegidas por lei.
E não é pouca gente não, viu? Mais de 1.800 pessoas tiveram dados acessados, incluindo autoridades importantes. E o caso é bem sério. O ministro Alexandre de Moraes já mandou prender o empresário, mas ele ainda não foi encontrado. E agora a investigação segue, com quebra de sigilos e tudo mais. A defesa diz que ainda nem teve acesso completo à decisão. Olha, notícias como essa realmente parecem aquelas cenas de filme de hackers, né? Onde o vilão vai acessar ali os dados de quem ele quer atingir. E se você for parar para pensar, R$4.500 não é muito dinheiro não para ter acesso a dados de mais de 1.800 pessoas. O que isso torna tudo muito preocupante, porque nós estamos expostos à internet com os nossos dados flutuando por aí em muitos lugares, né? E é por isso também que a gente sempre faz o alerta para cuidado onde a gente coloca os nossos dados. Cuidado para quando a gente vai acessar coisas importantes, o nosso CPF não é apenas um número, mas ele carrega muitas coisas da nossa vida pessoal, carrega nossos endereços, nossas informações, e se isso cair na mão errada, você pode sim ser vítima de golpe, vítima de coisas muito piores, terem acesso às suas contas bancárias e por aí vai. Então cuidado onde vocês compartilham os seus dados e fiquem sempre de olho. Eu tô contigo, Su. Essa história de vender dado para ministro do STF e por R$4.500 mostra que a nossa segurança digital é meio que uma piada, né? E não me entenda mal, não. R$4.500 é sim muito dinheiro para quem rala o mês inteiro para pagar a conta. Mas olha só, para comprar o sigilo das maiores autoridades da República, caramba, aí é preço de queima de estoque, né? E aí é que eu acho que a ficha acaba caindo. Se a vida de um ministro do Supremo vale só isso, quanto você acha que custa o teu CPF, o meu, ou de quem tá pelo trânsito ouvindo a gente agora? Sei lá, acho que deve valer centavos, né? A verdade é que a privacidade hoje, como a Su falou, é meio que uma ilusão de ótica, sabe? Onde tu pisa, o que tu gasta, as tuas dívidas, tudo isso parece que já tem etiqueta de preço colado pra essa gente. O caso do Supremo só vira manchete porque atinge o topo da pirâmide. Mas o que a gente precisa engolir a seco é que, nesse grande balcão de negócios da internet, a nossa vida íntima acabou virando o produto mais barato da prateleira. É isso aí. E agora vamos migrar de assunto e vamos falar do programa Pé de Meia. E olha só que dado interessante. Um programa Pé de Meia que funciona como uma poupança com incentivo financeiro para manter o aluno na escola, conseguiu reduzir o abandono escolar no ensino médio em 43% em apenas 2 anos. E é um impacto grande, né, Su? A evasão caiu de 6,4% para 3,6%. E muito disso vem desse apoio financeiro que ajuda o estudante a não precisar largar os estudos. E faz diferença mesmo, né? Principalmente ali no final do mês, porque muitos jovens acabam saindo da escola para ter que trabalhar e ajudar em casa. Exatamente. E não foi só a evasão, também caiu a reprovação e o atraso escolar. Ou seja, o aluno permanece e ainda consegue avançar. E já são mais de 5,6 milhões de estudantes beneficiados. Mais da metade dos alunos no ensino médio público no país. Quando a gente fala de programa como esse, a gente vê como políticas públicas podem realmente afetar a realidade do país e principalmente diminuir desigualdades. Porque muitos desses jovens acabavam saindo da escola porque precisavam levar renda para dentro de casa, então precisavam trabalhar, mas a gente vê que o impacto não é só na evasão, mas sim também na evolução desse jovem na escola. Até porque se ele estuda à noite e teve que trabalhar o dia inteiro, o cansaço também conta muito para o aprendizado. A gente acabou de conversar ali com a Natália falando sobre o cansaço mental. E para quem faz faculdade já é complicado, que faz estágio e estuda, a gente sabe que é aquela rotina doida. Para quem está no ensino médio, para quem está começando, essa base escolar pesa ainda mais. E interfere sim, ali na questão de atraso, interfere na questão de conseguir prestar atenção. E com o pé de meia, eles conseguem ter uma preocupação a menos, se assim a gente pode dizer.
É bem por isso. Para quem tá escutando a gente, esse é o tipo de notícia que meio que devolve um pouco de ar pro nosso pulmão, né? Porque, vamos falar a real, cortar o abandono escolar pela metade em 2 anos não tem milagre nenhum. É só o óbvio acontecendo quando o Estado finalmente entende que o problema do adolescente nunca foi preguiça ou falta de vontade de estudar. O buraco era a falta de comida no prato mesmo. Aquele moleque que larga o ensino médio para fazer bico no sinal, ele não tá escolhendo jogar o futuro no lixo. Ele tá só escolhendo garantir que a família dele não passe fome hoje. E aí, quando um programa desse coloca o recurso na mão do estudante, ele tá tirando das costas desse adolescente aquele peso imediato da miséria. Porque, vamos combinar, gente, a maior política de segurança que a gente pode ter é manter as carteiras da escola sempre ocupadas por quem estava a um passo de ser engolido pelas ruas. Então foi um golaço. É isso aí. E agora a gente vai para o nosso quadro O Quem Disse Isso? E se você não conhece, é nesse momento que a gente para refletir um pouquinho sobre a vida, sobre o mundo e te traz uma frase daquelas de anotar no caderninho ou colar do lado do espelho. Então, JP, conta pra gente, qual que é a frase de hoje? Ok, então presta atenção nessa, Su. Vamos lá. O fracasso é o tempero que dá sabor ao sucesso. Repetindo, o fracasso é o tempero que dá sabor ao sucesso. E olha aí, dá pra adivinhar quem é o dono ou a dona da frase de hoje, Su? JP, que frase, inclusive. Eu acho que tá um pouco difícil de adivinhar. Quem é jornalista aí já estudou aí na faculdade em algum momento. Mas vamos direto ao ponto. Quem disse isso foi Truman Capote. E essa frase é daquelas da gente pensar, né? Principalmente quando a gente já viveu bastante. E aquilo que todo mundo diz, a vitória não teria graça se não tivesse a derrota. É bem por aí. O autor de clássicos como A Sangue Frio e Bonequinha de Luxo conhecia muito bem os extremos da glória e da queda. E para quem escreve, cria e se expõe, erra muito até acertar. E no fim, é isso mesmo. Sem o fracasso, o sucesso nem teria graça. Esse é o peso da frase do Capote, que entra em choque de realidade por uma cultura que hoje demoniza o erro e exige perfeição. E o currículo invejável logo na primeira tentativa. Então, se fracasso acabou virando um tabu, algo para ser escondido com vergonha, a gente pensa que ninguém constrói uma biografia sólida apenas colecionando aplauso fácil. É no tombo, no projeto que deu errado e na porta na cara que a gente ganha os calos necessários para entender como a vida funciona. E é com essa reflexão sobre fracassos e acertos, derrotas e vitórias que nós terminamos mais um ABCcast. Lembrando que se você quiser nos acompanhar de segunda a sexta e acompanhar outros produtos como o Cine ABC Metrópole, que geralmente sai às sextas-feiras, nós estamos em todas as plataformas. É YouTube, Deezer, Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, aonde você quiser e for a sua preferida, basta nos buscar e dar o play. E se esse episódio para você fez algum sentido, compartilha com alguém que também gosta de se manter bem informado sem fake news. Nem mesmo na véspera de feriado santo a gente para. E claro, manda a tua opinião pra gente, pode ser ideia, crítica, sugestão ou até aquela pauta curiosa que só você viu pelo caminho. A gente adora trocar essa ideia contigo. Então aproveita para seguir o nosso Instagram, é o ABC do ABC _oficial, porque tu já deve estar mais do que careca de saber que a nossa conversa não termina por aqui. É isso aí, e lembrando que o nosso site ele não para. Então, se você gosta de se manter informado sobre qualquer assunto do esporte à política a qualquer momento do dia, acesse abcdobc.com.br, que lá sempre tem notícias fresquinhas só pra você. E antes de fechar, fica aquele nosso abraço para você que tá na correria aí no final do dia ou dando aquela pausa merecida. Um bom feriado e muito obrigado por estar com a gente desse lado do fone. Segunda-feira a gente tá de volta com mais notícia, contexto e café. No mesmo compromisso de sempre seguir juntos, com firmeza e muita leveza. Então, boa Páscoa e tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Esse podcast é uma produção do portal ABC do ABC. Apresentação: Suzana Rezende e João Pedro Melo.
Roteiro, Greta Passuldi. Edição, Rodrigo Rodrigues. Direção de conteúdo, Tiago Quirino e direção geral, Alex Faria.